É um prazer estar contigo. E a primeira pergunta, o que é febre amarela? Boa noite a você, telespectador que está aí nos assistindo. Muito obrigado pelo seu tempo. Essa noite vai ser de muita informação. Eu peço desculpa pela quantidade de informação que nós vamos passar. Então, vamos começar o processo. Febre amarela é uma doença infecciosa, aguda, sazonal, não contagiosa. Ela é causada por um vírus. Isso predomina entre dezembro e maio, porque o vetor que transmite a febre amarela, que nós vamos discutir, ele depende muito da temperatura ambiente e ele depende do índice pluviométrico, da quantidade de chuva que tem na região. Então, quanto mais chuva tiver, mais fácil para o mosquito reproduzir. Então, por isso que é sazonal, por isso que ocorre o pico entre dezembro e final de abril, princípio de maio. É uma doença não contagiosa. Isso significa que uma pessoa doente não pode passar para outra pessoa doente. Um animal doente não pode passar para outro animal doente. É uma chamada doença vetorial. O que é? A transmissão é vetorial. Ela exige, para passar de um organismo doente para um organismo são, de um vetor. E esse vetor é um mosquito, que, na realidade, nós, brasileiros, chamamos de mosquito. Mas, ao pé da letra, se você pegar a literatura inglesa e traduzir, seria, na realidade, um pernilongo. Não esse pernilongo comum que você conhece aí. Não é essa muriçoca que você conhece aí. Mas é um pernilongo. Então, foi traduzido como mosquito, todo mundo discute como mosquito, mas a palavra mosquito em inglês, que existe, traduzida para o português, significa pernilongo. Então, na realidade, seria um pernilongo. Mas, como todo mundo está chamando de mosquito, eu não vou ser o único não chamando. Então, eu vou continuar chamando de mosquito, que é esse vetor que transmite de um organismo são para um organismo sadio. Esse vetor, esse mosquito, ele tem características especiais que nós vamos discutir aí. Então, a primeira pergunta que vocês fizeram ficou aí respondido. É uma doença infecciosa, aguda, virótica, não contagiosa, sazonal. Vai de dezembro até princípio de maio. Por que é chamada de febre amarela? Ela é chamada de febre amarela porque, não todos os casos, mas alguns casos dela desenvolve com lesões hepatorrenais e na lesão do fígado causa uma icterícia, a pele fica amarela, os olhos ficam amarelos. Então, como isso aí tudo fica amarelo, tudo que se refere à febre amarela vai o nome amarelo, mesmo que até em latim, mas vai o nome amarelo. Então, quer dizer isso, que as mucosas ficam amarelas, que a pele fica amarela, que o branco do olho fica amarelo. Mas isso não acontece em todo mundo. Tem pessoa que nem sabe que teve febre amarela. Existe um tipo de... Existe um modo da febre amarela se apresentar que é assintomático. A pessoa nem sente nada. E nem sabe que teve febre amarela. Isso é muito importante você entender. Porque o que você vê na televisão, que tinha 80 casos, morreram 40, isso são os casos de fase maligna, que é 10% dos doentes chegam na fase maligna. 90% dos pacientes com febre amarela não chegam na fase maligna. Quando chega na fase maligna, onde você tem vômito com sangue, porque você tem hemorragia, onde você tem insuficiência renal, onde você precisa de transfusão, onde você tem icterícia, aí nesse período, é uma doença extremamente grave que pode levar à letalidade. A taxa de letalidade nessa fase é alta. Ela vai de 30% a 50%. Mas só 5% a 10% chegam nessa fase. Então, quando é apresentado na mídia, tem-se a impressão que a letalidade da febre amarela é em torno de 50%. Não é verdade. A letalidade da febre amarela global, quer dizer, juntando tudo, fica entre 5% e 7,5%.
Só que nós não temos uma bola de cristal para dizer quem vai correr tudo bem e tirar de letra ou quem vai para a fase maligna. Infelizmente, nós não temos isso, não temos essa bola de cristal. E você deve estar aí perguntando, por que que uma pessoa é picada pelo mosquito, desenvolve febre amarela, tira de letra como se fosse uma gripe, e a outra pessoa desenvolve icterícia, desenvolve lesões cerebrais, desenvolve lesões hepáticas, desenvolve lesões renais? Isso depende de dois fatores. Depende da carga viral que o mosquito deixou na picada, que é a quantidade de vírus que ele deixa, que não é igual para cada picada. Se ele picou um, picou o outro, na quarta picada ele já tem menos, é igual um veneno de cobra. Então, ele não tem a mesma carga viral, isso é importante. E, claro, depende da robustez do sistema imune de quem recebeu a picada. Se eu sou um indivíduo extremamente saudável, não tomo nenhum remédio, não tenho nada, sou um atleta, e recebo uma carga viral pequena, é possível, é provável que eu vou tirar de letra. Se eu sou um indivíduo já comprometido e recebo uma carga viral alta e o meu sistema imune já está comprometido, a probabilidade de eu progredir para a fase maligna e desenvolver icterícia, etc., é muito grande. Então, são dois fatores que entram na jogada. O quanto de vírus você recebeu na picada e o quanto que a resiliência, a robustez, a capacidade de defesa do seu organismo. Doutor, quais são os tipos de febre amarela, então? Isso é muito importante, você entender isso. Porque tem uma febre amarela que é silvestre e tem uma febre amarela que é urbana. Os vetores são diferentes. O mosquito que causa a febre amarela silvestre é diferente do mosquito que causa a febre amarela urbana. No Brasil, nós não estamos tendo nenhum surto de febre amarela urbana. Aliás, o último surto que nós tivemos de febre amarela urbana no Brasil foi na cidade de Sena Madureira, no Acre, em 1942. E antes disso, o grande surto que nós tivemos foi no Rio de Janeiro, em 1929. Então, a primeira coisa que eu quero deixar bem claro para você é que os surtos que estão ocorrendo, eles são silvestres, eles não são urbanos. O trabalho que está sendo feito pelas autoridades sanitárias é no sentido de fazer uma prevenção para que essa febre amarela silvestre não se torne uma febre amarela urbana. Isso vai mostrar muito para você. Eu daqui um pouquinho vou poder discutir com você, se não agora, as características do mosquito. O mosquito que transmite a febre amarela silvestre tem duas famílias. Uma é o hemagogos e o outro é o sabetes. O hemagogos tem várias espécies. As que predominam no Brasil, principalmente, são a Leucocelenos, que é uma das espécies, e a outra espécie chama Giantinomis, que é o mais comum na Amazônia. Então, essas são as duas espécies. E os sabetes tem também uma espécie que está aqui no Brasil, que é uma espécie que transmite mais ou menos igual ao hemagogos. Então, nós temos o hemagogos e temos sabetes, que são duas famílias, dois gêneros que transmitem. Vamos pegar o que eles pegaram aqui no Parque do Anhanguera, em São Paulo, que é o Leucocelenos, que é o hemagogos leucocelenos. Vamos estudar as características dele. Ele tem 0,4 centímetro. Ele tem menos de meio centímetro de ponta a ponta, contando tudo. Esse mosquito, ele vive na copa das árvores. Ele tem uma autonomia de voo, você imagina um mosquitinho daquele tamanho, o quanto que ele tem de combustível para voar, né? Porque você tem uma autonomia, você põe gasolina no seu carro, quantos quilômetros você pode andar? Você põe no seu avião, quanto você pode andar? Bom, eles também têm uma autonomia de voo.
E a autonomia de voo de um mosquito desse não chega a 2 horas. E agora você deve estar curioso em saber o quanto que ele voa de velocidade. 1,5 km por hora. Então, um mosquito que sai da copa da árvore para passear, ele pode chegar no máximo a 3 quilômetros dali. Então, aí você já começa a ver que, se você vive para mais de 3 quilômetros de uma mata, e se você não vai lá fazer trilha, e se você não vai lá pescar, se você não vai lá caçar, esse mosquito não vai sair lá da mata e chegar à sua casa. Esse risco não existe. Você tem que estar em volta de mata. Você tem que estar na beira da mata, 2, 3 quilômetros da superfície da mata, da periferia da mata. Isso é muito importante.